Alguém da plateia quer fazer perguntas? Oi, bom dia, Rafael Guimainer. Eu estou aqui pela Pijora, Associação Profissão Jornalista. Na verdade, eu quero mais fazer uma colocação, se vocês puderem, de repente, dar um feedback em cima disso. E no final, eu vou deixar uma pergunta para o professor Carlos. A questão até de, né, a gente se unir, a própria Pijora ela faz isso, né? O trabalho, nossa ideia é fazer com que os jornalistas sejam mais unidos, para que a gente trabalhe junto, para a gente poder combater uma série de desmandos que a gente vem sofrendo. Sobre a forma de fazer novos negócios, eu assumi no final do ano passado um site de franquias, né, como editor. E uma das coisas que eu vetei, no começo eu falei assim, sem comercial, porque os veículos, acho que, né, é muito do jornalista ele ter que ver a profissão de uma forma diferente, ter que fazer diferente, mas os veículos eles estão se vendendo hoje para, sei lá, notícias que vão realmente gerar um retorno financeiro, né? Esquecendo de que a gente tem que o nosso papel é informar, né? Verificando os fatos. Então, dessa forma, a gente conseguiu construir em menos de um ano uma base sólida na qual as empresas de franquia hoje, elas buscam a gente de uma forma intensa para a gente dar espaço de anúncio para eles. Né? Então, assim, foi construído no conteúdo, na qualidade de informação. Esse, para mim, é um modelo de negócio que funciona. É complicado? É, porque você investe primeiro para depois você ter o retorno. Mas você ganha mais credibilidade. Né? Agora, com relação ao questionamento, eu acho que toda essa ajuda mútua que a gente tem que se dar, o professor ele falou sobre reconquistar e cativar o nosso público. Que eu li recentemente um termo que um rapaz falou assim, que a gente vive a era do jumentalismo. As pessoas elas estão muito fechadas por política e elas não enxergam mais nada. Como hoje, né, a gente vai conseguir reconquistar e cativar esse público que está com essa visão tão fechada? Bom, é um desafio enorme, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que as pesquisas ajudam a enxergar como fazer isso. Por exemplo, outra pesquisa do Reuters Institute, que é uma organização fundada pela agência Reuters e sediada na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Como é que os jovens leem notícias? Os jovens leem cada vez menos e cada vez mais rápido. E querem ler aquilo que lhes diz respeito. Então, o truque é como é que você consegue chamar a atenção do leitor jovem, cativá-lo e manter a sua atenção durante algum tempo, pelo menos? Porque são minutos, às vezes menos de um minuto, o tempo que cada consumidor dedica a uma informação noticiosa. Eu acho que uma das maneiras é você fazer uma coisa que seja bem atraente, mas que não seja errada, né, que seja factualmente correta, e você oferecer para o leitor a possibilidade dele aprofundar esse conhecimento num link qualquer que vai levar para uma coisa mais longa. Mas você fazer notícia comprida para jovens hoje significa você não ter o leitor jovem, porque ele não tem nem o interesse, nem a abrangência de atenção para poder ler uma coisa que lhe tome mais do que 1 ou 2 minutos. Essa é uma forma. A outra forma, que também é mostrada pelas pesquisas, eu já me referi antes, é você oferecer, ao mostrar o problema, você oferecer para o leitor ou para o consumidor quais são as maneiras que ele pode ter de ajudar a resolver o problema, engajá-lo. Entendeu? João Gabriel. Microfone para o João Gabriel ali. Minha pergunta é para a Marina. Eu achei muito interessante isso que você falou a respeito da centralidade do leitor dentro do jornalismo atual, né? Eu acho que isso é uma coisa que é uma unanimidade entre a imprensa mais tradicional e a imprensa mais nativa digital, do ponto de vista que cada vez vai ser mais, o leitor é central
tanto do ponto de vista do jornalismo em si, quanto do modelo de negócio do jornalismo, né? E o que eu queria te perguntar, na qualidade de alguém que nesse momento está na imprensa tradicional e que acho que tem muito a aprender com a mídia nativa digital, como é que vocês fazem para conhecer melhor os leitores da Pública, para interagir melhor com os leitores da Pública, e se vocês têm alguma meta de impacto para o jornalismo que a Pública faz na sociedade? Vamos ser rápidos, tem mais 2 interessados e 5 minutos. Tá bom, vou tentar então falar em 5 minutos, porque, para falar a verdade, a gente tenta tanto quanto vocês, entendeu? Não é nada fácil você se aproximar do leitor. O que a gente tem, por exemplo, o que a gente está tentando agora é fazer um programa de engajamento que tem uma comunicação especial com cada leitor que entra no programa de financiamento da Pública. Então, esse leitor, ele recebe coisas especiais, a gente manda uma newsletter com bastidores, por exemplo, que é uma coisa que eu não sei por que as pessoas não gostam tanto assim de jornalismo, mas bastidores elas gostam. Então a gente manda isso para eles. Eles escolhem, elegem um entrevistado por mês que a gente vai entrevistá-lo. Então a gente fica tentando trazer ele mais perto da gente. A gente tem um jornalista que até ele mesmo acha graça do nome do cargo dele, mas é o editor de audiências, que é um ombudsman marqueteiro, vamos dizer assim, porque ele ouve as críticas, mas com a intenção de trazer o leitor para perto, né? Então a gente também trabalha por aí, mas eu acho, a gente sabe que a gente não sabe exatamente quem é o nosso leitor também. A gente tem uma intuição pelo que volta para a gente e porque a gente tem alguns mapeamentos do que os nossos leitores leem além da Pública. Então, a gente percebe, por exemplo, que os grupos de mulheres são muito fortes e que os ambientalistas também são muito fortes. E aí a gente atende um pouco os jovens, tanto na questão das mulheres como dos ambientalistas, eu acho que é onde tem a nossa audiência jovem mais engajada. Obrigado. Você ali que pediu. Oi, O último vai ser o Simval. meu nome é Carlos. Ontem eu vi na Folha de São Paulo a charge, acho que é do Laerte, né, retratando um desenho interessante da Assembleia da ONU e o presidente nosso lá falando cocô, né? Achei tão significativo. Mostrei para alguns colegas, uma delas falou assim, eu falei, bacana, né? Eu acho que isso resume tanta coisa, né? Ela falou assim, mas precisa ter coragem. Falar em coragem para jornalista, eu acho dispensável, né? Mas eu estou pensando o seguinte, que agora em outubro, novembro, esse final de ano, esse trimestre final, vai acontecer algumas coisas importantes. E eu acho que a imprensa precisa estar com muita coragem de verificar principalmente o nosso Supremo. Eu acho que esse momento vai ser significativo da luta pela democracia. Isto é, eu estou me referindo ao fato de que o Supremo vai, enfim, no fundo, vai analisar o quê? Né? Aquilo que a gente pode chamar de excedeu demais, né? Manipulou demais, brincou, manipulou com tudo. Nós caímos nessa situação muito em função de uma coisa que, ao mesmo tempo, a gente queria, né? Que era o combate à corrupção, etc. É uma coisa muito confusa, mas eu acho que esse momento que está aí para acontecer, nós vamos precisar muito de vocês, da imprensa. Obrigado, eu tomo isso como um depoimento. O Simval, por favor. Uma pergunta não. Eu queria uma pensata do Carlos Eduardo sobre a função do Media Watcher. Durante vários anos, quando você estava nos Estados Unidos, você assinava uma coluna na revista imprensa chamada Media Watcher. Eu queria que você fizesse um corte no tempo. Se você tivesse esse mesmo desafio hoje em Washington, com toda a vivência, se a função do Media Watcher
foi alterada por causa de público-alvo, foi alterada pela tecnologia, foi alterada por todas essas coisas que aconteceram com os modelos de negócio da indústria jornalística. Sim, foi alterada muito. Por exemplo, o cargo de ombudsman na imprensa americana é hoje uma das funções quase em extinção. A maior parte dos jornais que mantinham ombudsman 10 anos atrás acabou com a função. Uma das justificativas dadas para acabar com essa função foi a de que não precisa mais de crítica da mídia, porque a crítica da mídia é feita pelos leitores por meio das redes sociais. Eu acho que isso é um erro tremendo. Eu acho que nunca foi tão importante a função de ombudsman ou de monitor da mídia, ou media watcher, como aquela coluna que eu assinava se chamava. Porque, mais do que nunca, é preciso que a imprensa se critique. E não há muito esse espírito no Brasil. Por exemplo, esse incidente da época que já foi mencionado aqui. A Folha não deu, que eu tenha visto, uma linha a respeito. O Estado, que eu tenha visto, não tratou do assunto. O Globo, que eu tenha sabido, não tratou do assunto. Quando é um dos assuntos mais sérios da imprensa brasileira e da sociedade brasileira nesta semana. Quando a imprensa é alvo de todos esses ataques concertados para acabar com ela, ela não pode oferecer de bandeja uma arma carregada para esse governo usar contra ela. E foi isso, a meu ver, que a época infelizmente fez. E precisa ser discutido. Isso necessita discussão, para que o público saiba que a imprensa sabe reconhecer seus erros quando os comete. Eu achei que a nota do Conselho Editorial do Globo, do Grupo Globo, foi muito corajosa, para usar a palavra, mas insuficiente, porque ela não promoveu a discussão nos seus veículos. Isso era assunto, eu acho, até para ter sido discutido no Jornal Nacional. Até. Eu agradeço. Pois não. Eu estou na universidade tentando representar um pouco uma parte da universidade. Eu acho que foi muito boa essa conversa aqui dentro. Muito boa. E me deu a ideia de escrever dois pequenos textos. Um deles é que a mídia não consegue colocar para fora uma perspectiva histórica de si mesmo. Eu vou só dar um exemplo. A velocidade da informação fez com que o mundo melhorasse. Se tivesse Instagram, possivelmente não ia ter Nagasaki. Só Hiroshima bastava. Quer dizer, a ideia de você fazer um superego no mundo que não tem crítica, como aquele menino que parou na frente do tanque na Praça da Paz Celestial com 2 pacotes, se não tivesse comunicação em tempo real da imprensa, ele teria virado asfalto. E assim vai. Se você atropelar alguém, furar o farol, arrancar o braço de alguém na bicicleta, depois jogar fora. Quer dizer, essas perversidades que o indivíduo faz em privado, hoje são praticamente impossíveis de serem mantidas em privado. A menina queimada por napalm, aquilo mudou o destino de uma guerra e mudou todo o curso de... Então, eu acho que essa parte a imprensa coloca mal para fora. Alguém precisaria escrever um artigo sobre o papel da imprensa como um superego no mundo onde o horror era a regra e ficava escondido. E a segunda coisa que eu acho que vale a pena escrever é que a crise da imprensa não é fruto da imprensa ou da forma como o jornalista, é fruto do mundo. A circuitaria cerebral de um jovem hoje é diferente. Quando você faz ressonância funcional e põe para o indivíduo ler um texto ou ver uma imagem, é completamente. Uma aula hoje, para nós professores, é assistida de uma forma distinta. Para uma pessoa de mais de 40 anos, vai córtex de memória. Para hoje, a memória está no bolso. O córtex é visual. Mudou. A neuroplasticidade mudou. Não foi o mundo que mudou, mas o leitor mudou, não do ponto de vista de hábitos, mas dos circuitos e as capacidades cognitivas que ele
como ele adquire. Isso a imprensa nunca discutiu. Precisa estudar um pouquinho de neurofisiologia, entender um pouquinho mais de neuroplasticidade e ver como é que você chega isso. Isso envolve uma área que é a terceira coisa, o papel, se falou muito das fundações. E as universidades? As universidades não vendem coisa, tem escola de jornalismo, não pode ser um jornal novo. Quer dizer, qual é o laboratório de experimentos de comunicação que a universidade tem feito? De inovação. Né? Então, talvez saindo as fundações e você conseguindo ter um financiamento, você possa fazer um laboratório de experimento do novo jornalismo. Porque a gente viu que sem jornalismo você vai continuar jogando na palme e queimando gente, sem o jornalismo você vai conseguir fazer as perversidades. Então, isso é um patrimônio da sociedade. Eu acho que as universidades públicas poderiam, sim, ser... as parcerias, talvez, que os jornalistas pudessem fazer, seriam com as universidades também. Bom, são as 3h10, e eu aprendi tanto com vocês que eu queria agradecer do fundo do coração o fato disso ter acontecido aqui. Bom, vai continuar ainda. Eu sei. E eu queria convidar vocês para tomarem um café, e aproveitando o discurso do Saldívia, nós estamos discutindo aqui fazer um programa na Rádio USP sobre jornalismo. Isso é um lugar ótimo para se colocar. Então vamos tomar um café agora e voltamos em seguida na próxima mesa. Bom, começando a segunda parte, nós vamos agora para a mesa Desafios do Presente e do Futuro. Eu quero chamar aqui o Vinícius Mota, secretário de redação da Folha de São Paulo, que escreve às segundas-feiras na coluna São Paulo, na página 2, trabalha na Folha desde 1998, onde já exerceu os cargos de editorialista, editor de opinião e editor de Mundo, formado em Sociologia pela USP. O João Gabriel de Lima, editor executivo do Estadão, professor de jornalismo no INSPER e na FAAP, autor dos livros O Burlador de Sevilha e Carnaval, foi editor de cultura da Veja, onde fomos colegas na época, e diretor de redação da revista Época. E o nosso querido Eugênio Butti, professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, escreve quinzenalmente na página 2 do jornal Estado de São Paulo, foi presidente da Rádio Brás de 2003 a 2007. Na Editora Abril foi diretor de redação das revistas Super Interessante e Quatro Rodas e secretário editorial. Desempenha funções de relevo em universidades como Unicamp e INSPER. Se eu fosse dizer todas as funções de relevo, acabava o seminário. Bom, então, vamos começar então com o João Gabriel de Lima fazendo a sua exposição. Bom dia. Primeiro queria agradecer aqui o Serrano e parabenizar por esse evento e pelo painel bastante diverso e interessante que ele conseguiu criar. Então, a gente teve aqui na primeira parte o Carlos Eduardo, meu professor na ECA, e meu colega hoje, eu tenho a honra de ter ele como colega, como professor também lá no curso de jornalismo do INSPER. A gente teve o Pedro, tão importante a questão da crítica de mídia, como o Carlos enfatiza sempre, né? Então, o Observatório é uma coisa super importante no Brasil. E a Marina, aqui da Agência Pública, da qual sou leitor há muito tempo e conheço, sou amigo pessoal da Natália, que trabalha com ela. E aqui, muito legal, essa mesa, tenho aqui um colega de INSPER, né, que é o Vinícius, trabalha na Folha, e o Eugênio, que também é meu orientador. Eu vou defender o mestrado na terça-feira agora, e eu estou me sentindo como o Leonardo DiCaprio e o Urso. Então, é um momento aqui complicado, que eu só cheguei onde eu cheguei por causa do Eugênio. Bom, o tema dessa mesa é desafios do jornalismo hoje, e eu queria falar com muita clareza o que eu considero o principal desafio hoje do jornalismo na relação com o poder. Como o Carlos enfatiza sempre, o jornalismo nunca está do lado do poder, né? O jornalismo sempre está fora do poder.
Quando a relação do jornalismo com o poder é uma relação bacana, amigável, divertida e legal, é sinal que ou o jornalismo está fazendo o trabalho errado, ou você tem algum problema na democracia do país, porque o jornalismo ele está sempre se colocando numa posição externa à posição do governo, externa à posição do poder. O jornalismo ele é um dos braços daquilo que, a gente até pode falar, vai falar um pouco mais depois, daquilo que o Gramsci, o Adam Smith e o Norberto Bobbio chamam de sociedade civil, né? Então, sociedade civil que não é governo. Nós não estamos no governo, nós estamos fora disso aí. E hoje o que a gente tem, indo bem, na minha opinião, direto àquele que eu acho que é o ponto principal, a gente tem uma questão que multiplicaram-se as fontes de informação, os governantes eles têm acesso direto ao seu público via redes sociais, via blogs, via o meio digital de uma maneira geral. Isso, de uma maneira geral, é bom, porque aumenta, é democrático, né? Todo mundo pode se comunicar com todo mundo pode criar suas próprias comunidades, desenvolver relacionamento com seus públicos. Porém, muitos governantes, eles usam as redes sociais e usam esse acesso direto ao público para minar a credibilidade do jornalismo. Até estou aqui, acabei de ganhar de presente aqui do Simval, a revista da imprensa, né? Perdemos a credibilidade. Qual que é a estratégia para minar a credibilidade do jornalismo? Isso é comum em todos os governantes, a estratégia é praticamente comum em todos os governantes. A estratégia é dizer claramente que jornais, ou sites, ou plataformas jornalísticas, sejam elas do que se chama de mídia de legado, como Estado, Folha, Globo, sejam elas plataformas nativas digitais como Nexo, como Agência Pública, todas são plataformas jornalísticas, todas são plataformas independentes, dizer ou insinuar, em geral dizer claramente mesmo, que essas plataformas elas têm uma agenda oculta político-partidária. Esta é a estratégia dos governantes para descredibilizar o jornalismo. Quando eu digo você tem uma agenda político-partidária, você está a serviço a um partido que é oposto ao meu, você é oposição a mim, você está tirando a credibilidade do cara, porque toda vez que o jornalista faz uma investigação jornalística e revela algum fato incômodo ao poder, como, por exemplo, no caso do Estadão, o caso Queiroz, né, o caso mais evidente, recente, você está... aquilo não é resultado da investigação jornalística ou do método jornalístico. Aquilo é porque você é contra o cara, aquilo é porque você está promovendo o outro lado, aquilo é porque você faz oposição ao governo. Então, essa é a estratégia. A partir do momento que você consegue fazer com que os veículos jornalísticos, sejam digitais, sejam delegados, mas que o jornalismo independente, ele não é, na verdade, independente, porque a independência é uma característica do jornalismo, você está minando a credibilidade do jornalismo, você está tornando aquele jornalismo frouxo, sem credibilidade. E como é que qual que é o antídoto para isso? Bom, o antídoto para isso é transparência, uma transparência cada vez maior dos veículos jornalísticos, na minha opinião, e essa transparência, ela tem muito a ver com você deixar muito claro para o leitor qual é a missão do jornalismo, qual é a função do jornalismo. A função do jornalismo não é ser nem situação, nunca é ser situação, e também não é ser oposição. O jornalismo que seja bolsonarista é mau jornalismo. O jornalismo anti-bolsonarista é mau jornalismo. O jornalismo petista é mau jornalismo. O jornalismo antipetista é mau jornalismo. O jornalismo tucano é mau jornalismo. O jornalismo anti-tucano é mau jornalismo. O que cabe ao jornalismo, a função do jornalismo é perseguir a verdade e revelar os fatos, e sim, defender causas. Os jornais, eles defendem causas. Os jornais, eles têm as suas causas tradicionais e eles reúnem as suas comunidades em torno dessas causas. A Marina falou aqui a questão dos direitos humanos. O caso do Estadão é um caso de um jornal que foi fundado para ser contra o império numa república e ser abolicionista numa república, num império escravocrata. Jornal que até hoje tem uma causa, liberdade e democracia. A revista Economist é uma revista que tem uma causa liberal. O jornal Guardian é um jornal social-democrata.
Todos esses jornais defendem causas, mas eles defendem causas independentemente e apartidariamente. Quando um jornal ele é identificado com o partido, quando ele é identificado com a oposição sistemática ao partido, ele perde a força. Ele perde força. E é por isso que os poderosos querem identificar com os partidos. A maneira de você... isso eu acho que é uma coisa que é bem antiga, né? Quer dizer, os jornais e revistas e o jornalismo ele serve para isso, buscar os fatos e defender de forma transparente as causas que ela defende. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é importante, que é assim, essas causas elas não são imposições, não é uma coisa que os jornalistas, os donos do jornal pensam e falam, vamos defender tal coisa, vamos promover tal debate. Uma coisa que é muito clara, isso vem desde o século XIX, jornais ingleses e nórdicos do século XIX, e vem até os dias de hoje, os jornais, na verdade, eles refletem de uma maneira as agendas e causas da sociedade civil de uma maneira geral. Eu achei interessante, eu estou no Estadão há pouco tempo, estou no Estadão há 1 ano, antes disso eu estive na Folha, eu estive na Editora Abril, fui diretor da Bravo, estive na Editora Globo na época, tem uma atividade também na academia, na FAAP, no INSPER agora também, mas chegando no Estadão, eu achei muito interessante, que, pesquisando a história do Estadão, uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi uma frase do Júlio de Mesquita, um dos primeiros donos do Estadão, o segundo dono do Estadão, quando ele fala que a missão do jornalismo é refletir e dar espaço aos debates que surgem na sociedade civil. Isso é uma frase dele que pensei de uma história do Estadão e achei muito interessante. Uma coisa que eu estava pesquisando até academicamente, como o Eugênio sabe, é uma ideia antiga já dos jornais brasileiros, né? E hoje a sociedade civil brasileira ela é muito rica, né? O Eugênio também me falou, estou citando muito Eugênio hoje, o Eugênio também me falou uma vez que sociedade civil no tempo lá da luta contra a ditadura era OAB, ABI e CNBB, não é isso? Eram 3 siglas. Hoje a sociedade civil brasileira é riquíssima. A sociedade civil são as universidades e as academias que interagem o tempo todo com os governos, com os poderes, subsidiando. Mas também em todas as áreas no Brasil, você tem entidades da sociedade civil que são muito fortes e que praticamente são verdadeiros think tanks, né? Na área para citar casos recentes, na área de segurança pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Igarapé, eles são as entidades que têm as estatísticas mais confiáveis e ajudam, sim, a monitorar as políticas públicas dos governos. Na área de educação, Todos pela Educação, que soltou um relatório recentemente, é quem tem todos os dados que são usados pelos parlamentares na área de educação para ajudar a criar políticas públicas de educação. Uma universidade como o INSPER é uma universidade que recebe o tempo todo políticos de vários partidos para trazer ideias e trazer dados. Então o debate o debate brasileiro se dá muito em cima de uma sociedade civil muito organizada, muito plural, com muitos think tanks, e os jornais refletem isso. Tem terminando de falar sobre a sociedade civil, e até para falar um pouco das causas, voltando para as causas dos jornais, tem um livro que eu uso muito no meu mestrado, é um livro que eu acho que é uma referência nessa área. É um livro que chama Brazil in Transition. É um grande livro sobre o Brasil que, curiosamente, não saiu em português. E ele é idealizado por 2 cientistas políticos, um colunista da Folha e um colunista do Estado. O colunista da Folha é o Marcos Mello, o colunista do Estado é o Carlos Pereira. E também pelo Bernardo Miller, que é um economista da UNB, e pelo Lee Alston, que é um americano que é discípulo daquele Douglas North, da teoria institucionalista. E eles falam que o Brasil hoje, o debate brasileiro, ele gira em torno de 3 temas, basicamente. Eles fizeram uma pesquisa longa sobre esse assunto, que é o tema da democracia, que é uma grande luta brasileira, sempre foi a luta pela democracia, e nós somos da geração que eu considero vitoriosa, no sentido que criou uma democracia no Brasil, e por isso que cada vez que você vê algum agente político contestando essa democracia, os jornais e a sociedade civil reagem de uma maneira muito forte,
né? E a gente tem visto isso acontecer sempre que se fala alguma coisa contra a democracia ou questionando a democracia brasileira. Seria o primeiro consenso brasileiro, o primeiro grande debate. O segundo grande debate é um debate econômico e que tem muito a ver com responsabilidade fiscal. Quer dizer, como é que eu vou conseguir fazer para ter um crescimento econômico, ter um desenvolvimento econômico, mas não ter os problemas que eu já tive quando eu persegui esse desenvolvimento econômico, de inflação alta, de concentração de renda, etc. Então esse é o segundo debate. E o terceiro debate é a inclusão social. A gente é um dos países mais desiguais do mundo e é um consenso brasileiro perseguir a inclusão social e há um grande debate sobre isso, qual a melhor maneira de você fazer isso. Se você prestar atenção, e esse é o objeto do meu estudo acadêmico, eu tenho 5 minutos para concluir. Se você prestar atenção, a maior parte do debate que acontece entre colunistas, principalmente colunistas acadêmicos nos jornais, e até os próprios editoriais dos jornais, que não são o meu objeto de estudo, mas eles estão um pouco nessa linha, eles têm a ver com responsabilidade fiscal, tem a ver com inclusão social e tem a ver com democracia. E os jornais, eles, para além das agendas que cada veículo tem, não agendas partidárias, né, mas das causas que são históricas dos jornais, no caso do Estadão, Liberdade e Democracia, você tem por parte de todos os veículos defesas muito fortes de democracia e ataques quando alguém contesta isso. Defesas muito fortes de responsabilidade fiscal. Sempre que um governo vai gastar demais, você tem editoriais de jornal e colunistas criticando isso. E inclusão social, como a gente pode fazer para as nossas políticas públicas serem mais eficientes do ponto de vista de educação, do ponto de vista de combate à pobreza, do ponto de vista de combate à desigualdade. De uma certa maneira, os jornais abraçam as agendas dessa sociedade civil brasileira. Vou citar 2 casos rápidos, antes de passar aqui para o colega e amigo o Vinícius, né, que tem a ver com o Estadão. Quer dizer, toda a discussão ontem e anteontem a respeito de transparência que o Estadão promoveu em cima dessa legislação que está passando pela Câmara e o Senado sobre prestações de conta dos partidos, teve muito a ver com números da Transparência Brasil, que é uma organização da sociedade civil. Inclusive teve um artigo que o Estadão publicou da Transparência Brasil. O Estadão ele é muito forte em relação a causas que tem a ver com sustentabilidade. Ele foi um jornal que esteve muito próximo à SOS Mata Atlântica, a causas que tem a ver com o meio ambiente há mais de 30 anos. E foi muito forte, e foi uma coisa que gerou muito engajamento no Estadão, toda a cobertura feita a respeito do caso da Amazônia. O Estadão mandou 2 repórteres para a Amazônia, que criaram praticamente uma minissérie Netflix, para usar a palavra aqui, de reportagens multiplataforma a respeito disso. E tudo isso teve a ver com uma questão de engajamento social em relação a uma causa social do país. E aí tem a questão da própria transparência, né? O desafio que a gente tem hoje, na verdade, o grande desafio que a gente tem hoje, como eu falei, para mostrar para o leitor que nós não temos uma agenda político-partidária, mas nós tentamos revelar a verdade e nós tentamos defender causas que não são históricas ou não são caras, eu vou encerrar isso com um episódio que tem a ver com a transparência e tem a ver com essa questão da sustentabilidade. Uma das principais matérias que o Estadão publicou, a gente bateu muitos recordes de audiência com a cobertura de Amazônia. Foi uma matéria que foi para a capa embora a cobertura fosse primordialmente digital, para a capa do jornal impresso do Estadão, acho que 2 semanas atrás. Era uma foto muito impressionante que circulou muito, eu acho que quase todos aqui viram, que é uma foto de um índio numa terra queimada. Né? Essa foto ela foi muito discutida, muito compartilhada, muito elogiada, porém muito criticada por redes sociais de políticos que se sentiram atingidos com o fato do Estadão ter mostrado que estava tendo queimada em terra dos índios na Amazônia. Né? E vinha um ataque que dizia, fake news, olha só esse índio, não pode ser de verdade. O cara está todo pintadinho, todo bonitinho, é um índio de almanaque, certamente o Estadão está fazendo isso com má intenção. A gente não respondeu na hora, mas encerramos a série, tivemos essa ideia justamente porque teve essa contestação, com o making-off da matéria, em que a gente mostrava os repórteres contavam como eles fizeram toda a série de reportagens, né? O André e a Bilu, que são o repórter e fotógrafo,
cinegrafista também, e eles contavam o seguinte, como eles encontraram esse índio disse que tinha tido sua terra queimada, e eles falaram, mas que terra, onde? Aqui não tem nenhuma terra queimada. Não, a minha terra não fica aqui, ela fica a 130 quilômetros daqui, 130 quilômetros, então vamos lá ver, vamos junto, vamos. Pegam um 4x4, vão junto com o índio até a terra queimada do índio, entrevistam os outros índios da tribo, entrevistam os fazendeiros em volta e criam a reportagem a partir de uma checagem dos fatos, né? A gente, em vez de chegar e falar para o leitor, olha, que absurdo que vocês estão nos denunciando, estão dizendo que a gente fez fake news. Não, a gente mostra como a gente fez. A gente foi transparente. A matéria com make-off deu mais audiência que quase toda, e conversões também, conversões de assinantes, do que as outras matérias do especial, que já tinha sido um sucesso de audiência e conversão. Então, concluindo, como eu disse, o jornalista quer dizer que temos, os políticos querem dizer que a gente tem uma agenda oculta. Cabe a nós, jornalistas, mostrar com clareza como a gente faz nossas matérias, quais as causas que a gente defende, por que a gente defende, por que a gente critica os políticos quando a gente critica os políticos. Então, esse é o ponto e essa é muito a nossa obsessão e a nossa discussão interna hoje lá. Transparência, 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 como ser mais transparente, como ser mais honesto com os nossos leitores. Ou seja, além de mostrar os fatos, você precisa provar que eles são verdadeiros. Exatamente. Tempos esses. Eu passo a palavra agora ao Vinícius Mota, secretário de redação da Folha de São Paulo. Pode ficar. Thank you. Boa tarde, já é boa tarde. Então, é quase bom final da manhã. E obrigado pelo convite. E é sempre bom vir debater assuntos do jornalismo aqui nessa casa e na USP. Eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês, né? Fazer um pequeno merchan da Folha, no bom sentido, do jornalismo da Folha, e para mostrar para ilustrar um pouco esses que a gente chama de desafios do presente e do futuro. Eles não são qualitativamente diferentes de desafios que nós tivemos um pouco atrás, no sentido de que os princípios para a manutenção de um jornalismo crítico, independente, apartidário, atado aos fatos, que cultiva a autocrítica, como se propõe da Folha, estavam implantados desde o início do chamado Projeto Folha. O Carlos participou ali. O jornal é um cultivador da institucionalidade, né, dos processos, das etapas, das instâncias, da autocrítica institucionalizada, da correção dos erros. Enfim, todo mundo que trabalha na Folha sai um pouco com hematomas simbólicos, né, porque é uma cultura de muita crítica interna. Então, esse combustível interno acaba gerando resultados que a gente vai mostrar aqui, que alvejam ou criticam vários atores que detêm poder. Hoje eu escolhi aqui para falar de coisas que a gente faz e que atingem criticamente quem tem poder na sociedade. E o mais legal do que está acontecendo agora, de uns tempos para cá, ou de algumas décadas para cá, é que não só o príncipe, né, o detentor do poder executivo, que no Brasil, da Carta de 88, tem altos poderes, né? O Trump sonharia em ter um poder de editar uma medida provisória. Imagina, você, Donald Trump, poder editar uma medida provisória que dura 120 dias, aquilo é lei, tudo o que você quiser. Aqui pode. E entre outros atributos do chefe do executivo do Brasil, que lhe dão uma grande margem de poder. O que veio acontecendo ao longo dos últimos 30 anos é que outras instituições, numa espécie de corrida adaptativa, de corrida contra o grandão, se tornaram também grandões, ganharam poder. Então, o Ministério Público ganhou poder, o Judiciário ganhou poder,
as instituições de controle de contas, notadamente o TCU, ganharam poder. Todos eles vieram na mira desse gigantão, se tornando um pouco maiores ao longo do tempo, e ao ponto em que a gente chega no início do século XXI com uma situação bastante mais equilibrada. O próprio Congresso foi ganhando atribuições em cima do Executivo. O próprio Congresso, hoje, por exemplo, o orçamento é todo impositivo, 100% impositivo. As medidas provisórias não podem ser reeditadas eternamente, elas têm um prazo de validade. Enfim, o Congresso foi ganhando também os seus. O Congresso empichou 2 presidentes. Então, a gente chega numa sociedade de superpoderosos para tudo quanto é lado. E o jornalismo, como o João disse, o jornalismo é aquele que não tem poder, é aquele que olha para quem tem poder criticamente, inclusive esses novos atores que ganharam poder recentemente. Então, eu poderia aqui fazer um elenco de várias reportagens da Folha que alvejaram os presidentes da República. A gente tem desde o Collor, assim, uma série, para lembrar o último, os disparos de WhatsApp impulsionados com dinheiro de empresários favoráveis ao Bolsonaro, mensagens anti-PT, foi o último, gerou até um processo do Bolsonaro contra a Folha, que acabou, essa é a notícia fresquinha, acabou de ser vencido pela Folha 7-0 no TSE, vai sair daqui a pouco, vocês vão receber o push. Esse é só o último deles, mas há uma série, uma fileira de reportagens, de furos de reportagens que incomodam os detentores do Poder Executivo desde o início dos anos 80. Eu poderia fazer isso, mas o que eu resolvi fazer aqui é um pouco mais, é mostrar que como essa sociedade se modificou um pouquinho, os alvos também do jornalismo crítico, independente ou partidário, também se modificaram um pouquinho. A gente começa a olhar para os abusos de poder de outras instâncias da burocracia como um todo. Aqui, só para uma capa que ficou memorável, né, circulou o mundo, nós não combinamos com o Crivella, porque ele fez a tentativa de censura no dia 6 de setembro, e a Folha tem essa tradição de todo dia 7 de setembro e todo dia 15 de novembro colocar aquela bandeirinha do Brasil lá em cima, porque para festejar as datas cívicas da independência e da República. Dia 15 vai ter de novo, tomara que o Crivella faça alguma coisa no dia 14. Mas acabou sendo uma composição fantástica, porque nós temos lá a comemoração do Dia da Independência, a bandeira que é tão cara, né, aos militares, a esse pessoal que agora está mais poderoso, e o beijo gay que ele tentou censurar. Tentou censurar e, felizmente, não conseguiu, porque as instituições de controle, aquelas que ficaram grandonas, notadamente o Supremo Tribunal Federal, no final das contas, impediu. Mas aqui, de repente, o cara que tem o poder de vetar a censura de um, censura o outro. E a gente também não deixa passar barato. Quer dizer, o senhor Dias Toffoli, presidente do Tribunal Federal, foi alvo de uma reportagem da revista Cruzoé, que não gosta da Folha, detesta a Folha. Mas, enfim, o Alexandre de Moraes, então, para com tudo isso, tira de circulação, censura tudo. E é censura, 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 vinda de quem é guardião da Constituição. Vejam as sutilezas desses novos tempos. Mas os desafios são os mesmos, a gente tem que apontar onde o poder está cometendo abuso. E aí ele estava cometendo abuso. De novo, para lembrar que essas coisas não acontecem só na vigência, digamos, da nova direita, do bolsonarismo e tudo. O senhor Michel Temer acionou as estruturas do Palácio do Planalto para censurar a Folha e conseguiu, com a ordem de um juiz, que uma reportagem que tratava de invasão do celular da Marcela Temer, então primeira-dama, fosse impedida de circular, em censura prévia mesmo. Essas coisas, enfim, as instâncias superiores da justiça depois remediaram esse erro, mas estava lá de novo.
E antes disso, quer dizer, depois disso, na eleição de 2018, o nosso amigo Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, também proibiu a Folha de entrevistar uma pessoa que estava presa e tinha concordado em falar com a Folha, o ex-presidente Lula, e disse mais: proíba a entrevista e, se ela já tivesse sido feita, proíba a sua publicação. Isto é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E está lá a Folha, de novo, chiando contra isso. Nesse tema de quem fiscaliza o fiscal, muitas vezes os resultados podem ser surpreendentes. A gente colocou o nosso time e coloca frequentemente o nosso time de jornalistas para investigar apurações, decisões judiciais, inquéritos que tenham condenado pessoas ou que estejam investigando pessoas. E olha o que acontece. A gente notou que a promotoria no Rio, que investigava o Flávio Bolsonaro, tinha cometido uma série de lambanças. E estava lá publicado em alto de página. E é o Flávio Bolsonaro que certamente não gosta da Folha. Neste dia, ele pegou o Twitter dele, colocou copiou essa reportagem e diz: olha aqui como eu sou inocente, olha aqui como eu estou sendo perseguido. Nos outros dias, a Folha era foice, etc., aquelas coisas todas. Mas nesse dia, a Folha valeu para ele. Não deixamos de fazer nosso trabalho. Da mesma maneira, a condenação do ex-prefeito e candidato do PT na última eleição presidencial, Fernando Haddad. O juiz fez lá uma condenação com base numa conta que ele não sabe direito se era verdadeira ou se não, se aquela era uma diferença de gasto de conta de luz entre um ano e outro, para dizer que aquele aumento de consumo de energia não dava para produzir aquele material que a campanha do Haddad tinha alegado nas suas prestações de contas. Então, caixa 2, fraude. Nós fomos lá, fomos medir a eletricidade, dá para produzir aquele material e mais que aquele, é um aumento de 50% no consumo de energia, sem falar das outras sutilezas que o juiz simplesmente não investigou. A gráfica poderia ter deixado de fazer algumas coisas e feito outras e feito o material. Quer dizer, mas o fato é que o argumento principal técnico do juiz estava pessimamente embasado e nós detectamos isso e publicamos isso. Tá. Aqui, de novo, gerou muita celeuma nos meios jornalísticos essa manchete da Folha. Nós, seguindo um furo do Lauro Jardim do Globo no dia anterior, tínhamos dito que sim, ali tinha havia uma gravação que a PGR havia obtido, em que o Temer dizia que estava pagando, ou algo assim, estava corrompendo o Eduardo Cunha para comprar o seu silêncio. Ou que dava aval, né, essa é a ideia, dava aval à compra do silêncio do Eduardo Cunha. Quando nós ouvimos a gravação no dia seguinte, nós não tínhamos ouvido a gravação, um dos nossos repórteres, ou alguns dos nossos repórteres, fizeram uma checagem para ver se o material, se aquela reportagem do Globo era verdadeira e chegaram à conclusão que era, mas sem ouvir o áudio. E no dia seguinte, quando nós ouvimos o áudio, foi impossível. Quem está alegando isso é a Procuradoria. Não há como você, daquela conversa, tirar a conclusão de que o Temer estava dando aval para a compra do silêncio do Eduardo Cunha. É impossível, tecnicamente, daquela conversa, você tirar essa conclusão. A Procuradoria, que é parte no processo, pode tirar. Então, qual seria o título ideal? Temer deu aval à compra do silêncio de Cunha, vírgula, diz Janot. Era isso tudo que se podia afirmar dali. Então, nós, no dia seguinte, fizemos essa manchete, gerou uma celeuma, tem gente que não vira a cara para a Folha até hoje, nos colegas aqui no jornalismo e tal, adora fazer piadas com essa palavra inconclusivo e tal, mas o fato é que nós precisamos fazer jornalismo. Nós fizemos mais jornalismo, nós fomos o primeiro jornal que fomos fazer perícia naquele troço. Será que essa gravação é boa? Será que ela tem falhas? Será que ela é autêntica? Fizemos uma,
publicamos em discrição, mas seguimos no caso até que havia 3 perícias, e aí vamos tirar o saldo dessa perícia. Há 3 pontos dessas perícias que ainda geram divergência. Jornalismo técnico, atrás do que de fato aconteceu e do que fato pode ser dito. Mas mesmo assim, como eu disse para vocês, na primeira abordagem que nós tivemos desse assunto, nós erramos. Nós afirmamos coisas que não podíamos afirmar. E está aí o resultado da nossa apuração interna daquele dia. Nós, com muita transparência, como é o caso da Folha, publicamos erramos, uma matéria inteira para dizer que a Folha errou. E a Folha errou, sem subterfúgios. Aí, só passando rápido, acho que um dos dispositivos que a gente está tentando desenvolver para entender essa nova sociedade é como ela evolui no Twitter. O Twitter é uma grande caixa de ressonância de debates. A gente montou um grupo já faz 2 anos especializado em jornalismo de dados. Nenhum deles é formado em jornalismo, tem formações técnicas, muitos aqui da USP, pós-graduação em biologia e computação, enfim, são pessoas nerds, digamos, com espírito público, que nos ajudam a entender o que está acontecendo, por exemplo, no mundo do Twitter e dessa polarização que nós estamos vivendo. Aí tem uma figura de quão polarizados estão os nossos influenciadores no Twitter e quem está à direita ou à esquerda de quem, numa análise de mais de 1.700.000 tweets. Só para reforçar o ponto da Folha, na Folha todo mundo fala, vocês lembram dessa reportagem, dessa entrevista que saiu agora há pouco, mas também essa, um pouco antes, dias antes, nós fomos lá tomar um café da manhã com o Bolsonaro, tinha a boa notícia que já tinha toalha na mesa dele, né? Mas ele deu todos os recados aí internos e a gente transmitiu os recados porque a entrevista valia a pena. Enfim, repercutiu bastante. Desculpa, eu errei. Esse é o Lula. Essa é a entrevista que tinha sido censurada. Mas vocês entenderam. E aqui sim o Bolsonaro dando os seus recados para todo mundo, para todo lado. E também um ponto que eu queria reforçar é que o que também dá muita guarida à independência no jornalismo da Folha é que os próprios editoriais não tomam partido político nunca. Isso está na Constituição do jornal. Então, em momentos de muita clivagem, de muita pressão interna, seja dos leitores, seja de colunistas e amigos e familiares que ficam atazanando a gente para tomar um lado ou outro, tem o editorial da Folha e diz: eu não tomo. Foi aqui e foi aqui. Né, nesses 2 momentos. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado pela exposição, Vinícius. Eugênio, você ouviu tudo. Então, a gente espera de você um arrazoado. Bom, boa tarde. Agora é 1 minuto para boa tarde. Muito obrigado. Eu não vou ser capaz de fazer um arrazoado, mas sim ouvi tudo com enorme interesse. Antes de mais nada, parabéns pela superintendência de comunicação social que você representa, Serrano, e para o Instituto de Estudos Avançados pela realização deste encontro, que vai render material, eu tenho certeza, para o Jornal da USP, e isso vai ter desdobramento. Nós tivemos aqui depoimentos de imenso valor. Eu também queria agradecer a menção que você fez ao nosso grupo de pesquisa, que é o Jornalismo, Direito e Liberdade, na pessoa do nosso dirigente, o Vitor Blota. De fato, além de mim, o João Gabriel e o Carlos Eduardo integram esse grupo desde o início, e nós ficamos felizes com a realização desse encontro e nos juntamos a ele.
Eu fiquei pensando e sintetizei aqui uma contribuição a partir de tudo que foi falado. Eu vi o Carlos Eduardo agora, eu vou interromper, porque eu estava lembrando, o João Gabriel disse da sociedade civil, que era OAB, ABI e CNBB, mas tem um episódio maravilhoso, aproveitando a presença do Vinícius, que foi quando o Carlos Eduardo e o Caio Túlio tiraram uma fotografia da sociedade civil, que eles puseram em cima do telhado da Folha de São Paulo, eram umas 50 pessoas, né? Então era essa sociedade civil. 30 anos depois a gente refez aquela foto. Eu não recomendo. A refeitura. A gente fez a efeméride 30 anos depois da sociedade civil, do que restou dela. Pois é. E era engraçado, porque de fato, sociedade civil é uma categoria da sociologia política, jurídica, da ciência política, e tem umas descrições que vestem como uma luva aquela fotografia. Isso é o mais irônico. Mas o que eu pensei, gente, a partir de tudo que foi dito e que eu anotei, seria o seguinte: desafios da imprensa e como, sem nenhuma discordância de tudo que foi trazido aqui, embora não tenha sido desenvolvido ainda. Mas eu acho que o primeiro desafio da imprensa quanto à sustentabilidade seria, entre nós, vencer um preconceito justificado, mas ainda assim um preconceito. Pode haver financiamento público para a função da imprensa. Isso deveria ser pensado quando nós pensamos no jornalismo como serviço para a sociedade, como um serviço público. A verdade é que já existe algum tipo de estímulo ou benefício. Quando nós pensamos na isenção fiscal do papel imprensa, é um tipo de coisa assim. Mas em outros países, há muitas experiências de grande relevância para o debate público em matéria de imprensa, que se organizam como instituições que contam com financiamento público. E aqui, eu não quero listar, mas a gente poderia pensar desde a CBS nos Estados Unidos, uma experiência que eu adoro, que é a NPR. Existe, claro, a BBC, o exemplo da Suíça, que é um país que eu tive agora que conhecer, porque minha filha mora na Suíça, então eu fico prestando atenção. Cheguei, inclusive, a ir até a Suíça. Minha filha trabalha lá, mas ela não tem conta na Suíça. Então, ela é uma cidadã e tudo. Agora, a experiência da TV pública na Suíça, na Alemanha, as emissoras públicas, o rádio e hoje os serviços na internet, eles são essenciais e têm uma independência crítica notável. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva também. Aqui nós temos a superintendência, Jornal da USP, a Rádio USP em Ribeirão, que informam sobre a universidade. Informam com honestidade. Poderíamos, às vezes, cobrar um teor crítico mais ácido, mas as informações são irrefutáveis. Quando há erro, há correção. A experiência jornalística com algum tipo de apoio de recursos públicos, o que não é sinônimo de apoio de governo, que isso é a peste, poderia ser tratada em outra perspectiva no Brasil. Isso não é necessariamente um mal, é só o que eu quero lembrar. Esse é um eixo de desafio. O segundo, e não vão ser muitos, que eu marquei as palavras independência, pensamento e esclarecimento.
eu vou tentar articulá-las. Eu penso que nós discutimos muito o jornalismo e a imprensa como modelo de negócio, e isso é essencial, mas, historicamente, a grande questão sempre foi o modelo de intervenção. A imprensa requer e constitui e apresenta um modelo de intervenção no debate público. Vale dizer, a imprensa é um discurso, enseja um discurso nos termos mesmo do que pensadores franceses definem como discurso, e que não vem ao caso, mas a questão é como financiar esse modelo de intervenção. Muitas vezes, o debate sobre o modelo de negócio, que eu insisto, é um modelo de negócio de mercado, e, portanto, essa é uma discussão de mercado, que é um universo menor do que o universo da imprensa, e a discussão do modelo de negócio obscurece ou obstrui o debate sobre o modelo de intervenção. Nós estamos vendo um efeito disso de forma mais ou menos anárquica, que são essas iniciativas que até vieram aqui, o Observatório da Imprensa, que o Pedro representou muito bem, a agência pública da Marina, são buscas de como produzir uma intervenção no debate público, se quisermos, na esfera pública, com fórmulas diferentes de financiamento. A Marina trouxe sobre isso uma percepção muito justa de que as ONGs, com os financiamentos de fundações, não é uma fórmula duradoura isso. Nós teremos que ter alguma coisa ancorada no público. E ela fala de engajamento, ou seja, esses modelos de intervenção dependem e requerem um engajamento. Então, é nessa perspectiva, modelo de intervenção, que eu enxergo aí um veio importante dos desafios da imprensa, somando-me a outras coisas que aqui foram ditas já. Mas a coisa não termina aí. Quando nós falamos de engajamento, vem a pergunta: esses novos formatos conseguirão ser independentes das fundações que os financiam? Haveria uma reportagem sobre corrupção na Ford Foundation numa agência que conta com financiamento dessas? E se houver, isso vai dar curso a uma ruptura? Depois, se o engajamento é com o público, aquele setor da plateia consegue conduzir de forma organizada o jornal? Ele vai ser independente do leitor? É mais ou menos fácil ser independente do anunciante, mas dá para ser independente do leitor? Até que ponto? Como é que isso funciona? Então, esse negócio que eu falo aqui do modelo de intervenção, ele coloca um desafio que é o desafio da independência, profundamente vinculado à transparência. E aí eu não quero acrescentar mais nada, porque João Gabriel trouxe casos, falou com tanta propriedade, a experiência da Folha é tão rica e eu considero os manuais da redação, e especialmente esse recente, mas o conjunto dos manuais, um documento essencial para o pensamento de imprensa no Brasil, a fórmula do jornalismo plural, crítico, independente, portanto apartidário, e que exerceu tanta influência sobre o jornalismo brasileiro de forma geral. Isso aí está dito, não há. Mas eu tenho uma outra questão, que eu tinha falado em esclarecimento, e isso tem a ver com pensamento. São duas palavras ainda para as quais eu quero chamar atenção: esclarecimento, mas principalmente pensamento.
O projeto iluminista não foi realizado, ele está em curso. Tem problemas, eu não quero me ocupar disso, mas a experiência é muito recente. A experiência da democracia é muito recente. Eu sempre lembro, eu falei para vocês que eu ando interessado em Suíça. Na Suíça, a mulher começou a votar a partir dos anos 70. E o cantão que ficou no final da lista para efetivar o voto feminino fez isso em 1991 ou 95. A democracia é uma experiência efêmera, por enquanto. É uma experiência recentíssima e não está consolidada. E a democracia, como nós a entendemos, é consequência do projeto iluminista, que foi citado aqui. Muitas coisas estão por se realizar com adornamento, é evidente, mas o jornalismo precisa levar mais em conta, e leva, mas isso é um desafio hoje, a questão é mais grave, a função de esclarecimento, que tem a ver com educação, tem a ver com formação, tem a ver com aproximação com a experiência de escolas, formação de novos leitores, novos cidadãos, presença no ensino desde o início. Tudo isso está por ser feito e a gente negligenciou. Por isso eu dou destaque para a palavra esclarecimento, assim como eu dou destaque para a palavra independência. E, por fim, eu dou destaque à independência / transparência. Eu dou destaque também para a palavra pensamento. Recentemente, num debate no INSPER, estava lá o Vinícius, estava lá o João Gabriel, estava lá o Carlos Eduardo. Eu insisti, creio que de maneira deselegante, em algo que... E eu explico por que de maneira deselegante. Em algo que eu vejo como uma escassez. Na época eu falava, e é algo que eu realmente vejo assim, que o problema grave da cultura jornalística nos nossos dias não é a tecnologia desde Gutenberg é um desafio. E nós, aliás, estamos vivendo um prolongamento da revolução de Gutenberg. Não é outra coisa. Falavam que o fax era uma revolução, imagina, que o não sei o que é uma revolução, que o telégrafo é uma revolução, que não sei o que. É a revolução de Gutenberg em prolongamento. Isso é uma provocação, mas me ajuda um pouco a sustentar que a tecnologia é um desafio para a imprensa desde sempre. Ela depende disso, ela está vinculada a isso, e isso vai prosseguir. E eu não vou usar 5 minutos. O problema do modelo de negócio, eu falei um pouco disso, também é um problema, blá, 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 mas a grande crise que eu enxergo é uma crise de pensamento. É como se a imprensa tivesse desaprendido a pensar. Ou como se as redações tivessem deixado de ver a si mesmas como núcleos de pensamento, núcleos de inteligência, e não linha de montagem de fechadores, bons fechadores. Jornalistas não são empacotadores, são intelectuais, que ocasionalmente vão lá e fecham. Aí vem o argumento, mas nós não temos dinheiro para isso. Tudo bem, eu sei que não tem dinheiro para isso. Mas a gênese da imprensa, e vamos pegar que ela nasce no século XVIII mesmo, embora a censura já existisse, embora o primeiro jornal
a primeira tese sobre o jornal, o Tobias Poisser, sejam anteriores, mas embora a liberdade de imprimir seja anterior, mas a imprensa começa a aparecer como tal no século XVIII, por uma série de razões. Ela aparece como modelo de intervenção e ela aparece aglutinando pensadores, escritores, e depois aprenderá a fazer reportagem, depois vai se tornar imprensa industrial, e já se fala agora na imprensa pós-industrial, mas ela sempre encarna uma ideia. O Vinícius, quando fala aqui, ele fala de uma ideia de jornalismo. É uma ideia, são valores acoplados a uma lógica, a uma inteligência, a uma estratégia, vamos usar o palavrão, mas são ideias. As redações deixaram de ver a si mesmas como núcleo de pensamento. O jornalista não vê a si mesmo no Brasil como um pensador. Na melhor das hipóteses, ele vira um profeta do senso comum. Isso é muito ruim. São vozes repetidoras de ideias feitas que levam o senso comum a uma exacerbação que, não raro, acaba desaguando no autoritarismo, puro e simples. Porque todo o problema é vocês não me obedecerem. E todo o problema é não ver que isso é isso e acabou que isso é isso. Tudo bem, a gente entende por que o jornalismo é craque no senso comum, porque ele precisa estabelecer diálogo com pessoas que pensam a partir do senso comum. Mas o senso comum não é a fonte das soluções para desafios novos. A fonte, eu não estou inventando nada, é o conhecimento, e hoje esse conhecimento está na universidade, nas pesquisas. Não tem muito como escapar. O jornalismo precisa ser visto, quando se olha no espelho, como um discurso, como um modelo de intervenção e como inteligência, como pensamento. A partir daí, ele publica, mas não necessariamente a publicação, a veiculação, a edição é tudo o que ele faz. Ele não é uma linha de montagem. E aí existe um grande, grande mal-estar. Então, concluindo, eu acho que esses são os desafios. E quando eu falava em pensamento, e aí eu explico por que talvez eu tenha sido deselegante, é que no meu modo de ver, e aí eu estou falando individualmente, no meu modo de ver, o discurso do presidente da República não pertence ao campo democrático. Esse é um grande problema. Eu não estou falando dele individualmente, eu não estou falando dos filhos dele, não estou falando sequer do governo, não estou falando que o Brasil vai virar fascista, não estou falando que eleitor do Bolsonaro é fascista, não estou falando isso, mas o discurso incorporado pelo presidente, ele atenta contra os fundamentos da democracia de uma tal forma que é possível caracterizá-lo como uma força que escapa ao campo democrático. E aí é preciso pensar o que é o equilíbrio, ou seja, existe equidistância para a imprensa entre alguém que está fora do campo democrático e o campo democrático. Não existe essa equidistância. E a analogia que eu fiz a Folha abraçou a campanha das diretas. E outros atacam a Folha dizendo que isso foi uma partidarização da Folha. Eu digo que não, entendo as críticas, mas não foi porque a imprensa só tem um campo em que ela pode existir, que é o campo da democracia. Não há equidistância entre a ditadura militar e a democracia. Era preciso tomar partido das eleições diretas e da campanha das diretas. Era preciso, não havia equidistância, não havia ponto de equilíbrio fora disso. Então, o pensamento, e aí vem o que há de problemático nesse desafio, eu termino a minha contribuição aqui, o pensamento nos levaria a defender o campo democrático. Essa é a causa da imprensa. João Gabriel falou de causas de jornais. As causas desses jornais que eles são causas democráticas, são causas que se opõem às soluções autoritárias. Eu vejo, então, nessa escassez do pensamento,
um grande desafio também. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Microfone lá, por favor. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Clóvis, eu sou aqui da Universidade de São Paulo. É uma honra estar aqui com vocês. Eu vou um pouco na contramão do que foi dito na mesa anterior, professor Carlos, do que as pesquisas tendem a mostrar, do que a Folha está preocupada e outros meios de comunicação também, que é tentar identificar essa coisa que tão bem o professor Butch falou, que é para onde vai, como vai se estabelecer daqui para frente a nossa opinião pública, né? E isso tem a ver com o pensamento mesmo, Butch. A crise da ideia de como refletir essa questão do pensamento, a importância dela. E eu tomo um parâmetro que é o seguinte: tanto a minha geração, que é muito próxima da de vocês, não é tão distante, em contraposição com essa nova geração, a única dificuldade que nós tínhamos era o acesso aos meios de busca das informações. Não tinha tanta multiplicidade, não tinham as ferramentas que nós temos hoje. E nós tínhamos alguns meios para conseguir isso, que eram as fontes formais de informação, ou as bibliotecas, ou os jornais, as revistas. E eu me lembro que as nossas idas às bibliotecas e aos jornais eram para ler os grandes articulistas da época, que eram jornalistas que formavam essa opinião. Hoje, essa juventude faz a mesma coisa, nos vários meios, nas mesmas plataformas. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que os grandes meios de comunicação não perceberam que a verdade jornalística, ou a ideia de verdade jornalística, ela permanece válida para a nossa geração, que não tinha os mesmos meios, quanto para essa jovem geração? Eles vão atrás das informações. E muitas dessas informações continuam sendo feitas por ótimos jornalistas que estão desempregados, fora dos grandes meios. E os caras se viram como podem. Seja com blogs, seja com canais de YouTube, vão atrás de patrocínio, mas eles continuam fazendo bom jornalismo. E as nossas editorias vão cada vez minguando mais. Por exemplo, a de ciência, poucos jornais mantêm. Eu estou pegando de ciência porque é o que eu mais me preocupei há bem pouco tempo atrás. Mas há um empobrecimento dessa fonte importante de informação a que os jovens vão atrás. E eu tomo como exemplo aqui, para encerrar minha fala, eu não vou ficar muito me alongando, que foi a questão das ocupações das escolas estaduais, não faz tanto tempo assim, por jovens da periferia de São Paulo, que iam atrás das informações porque eles queriam ser vistos, aquilo que eles estavam fazendo, aquele movimento que eles estavam fazendo, em meios que às vezes não estavam nos grandes meios. A Folha deu, o Estadão deu, mas deu até certo ponto, vai até onde a notícia é fundante. Mas a garotada ia atrás de outras informações. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que os jornais, as revistas, e mesmo a própria universidade, não investem nessa coisa da formação muito forte de grandes espaços de conhecimento, de busca de conhecimento? Então é isso. Nós perdemos um pouco. Eu me lembro da página A2, outro dia eu comentei com o Vinícius. Pô, sabe quem escrevia ali? Florestan Fernandes. Depois o professor Boris Fausto. Eu estou pegando de cabeça, mas a Marina veio depois e outros tantos. Tá bom? Obrigado. Eu acho que a resposta tem que vir aqui de um dos dois. Bom, primeira coisa, concordo. A gente teve, aí eu vou falar um fato e depois uma perspectiva otimista. A gente teve uma crise de modelo de negócio muito grande no jornalismo, em que as redações efetivamente minguaram, as redações diminuíram. As redações diminuíram porque a principal fonte de financiamento do jornalismo era a publicidade. A gente perdeu a publicidade para os programas de busca, tipo Google, e para as redes sociais, tipo Facebook, que são mais eficientes em entregar valor publicitário
para as empresas do que a criação de conteúdo. A perspectiva otimista eu acho que a gente já está virando essa curva. Eu acho que você tem exemplos no mundo, o modelo de negócio, como disse a Marina, é o mesmo para a pública e para o Estadão. É o leitor, é a assinatura digital ou o que dizem, a palavra da moda membership, é você ser membro de uma comunidade que compartilha determinados valores. Então, você paga por um jornal porque você acredita nos valores do jornal e porque você confia na cultura de obter informação objetiva, essas informações são importantes para você. Já temos vários casos que mostram que isso está virando, quer dizer, vários jornais fora do Brasil já aumentaram muito o faturamento, desde os em língua inglesa, mas a língua inglesa é até sacanagem dizer, né, porque eles, para quem escreve inglês, o mercado é o mundo. Mas você tem jornais suecos, alemães, suíços eu não sei, mas suecos, alemães e franceses que já deram essa virada, já estão com faturamento maior, já estão contratando jornalistas e aumentando redações. O New York Times contratou 120 jornalistas, se eu me falha a memória, no ano passado, né? Tudo bem, um jornal que tem mais de 1.000 jornalistas, 1.600 jornalistas, olha só. Enfim, então isso está virando, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente está começando, e os brasileiros, bem ou mal, todos estão tendo um crescendo bastante expressivo em assinatura digital. Estado, Folha, Globo. Então o modelo de negócio já está virando. Daqui a pouco a gente vai voltar a ter dinheiro. A segunda coisa é a própria demanda do leitor, ela ficou mais sofisticada. O leitor ele quer informação confiável, ele quer análise confiável, ele quer esses grandes nomes escrevendo no jornal, ele quer as grandes reportagens. Por quê? Porque a simples notícia virou commodity. O cara que assina um jornal, e a gente sabe por que o cara assina, porque hoje eu consigo ver por métricas, né? Então eu falei que um recorde de aumento de assinaturas de Estadão foi o nosso especial Amazônia. Né? Mas ele assina muito quando ele lê um artigo que ele fala, olha, aquilo é legal e tal. Aí você falou do Florestan Fernandes, grande ícone aqui da USP, orientador do Fernando Henrique, né, que também foi outro grande ícone da USP. Eu acho que as pessoas equivalentes ao Boris Fausto, você citou, pessoas equivalentes ao Florestan, ao Boris Fausto hoje, estão escrevendo nos jornais. E aí eu vou citar alguns aqui. O Eugênio, isso que ele falou, acabou de dizer a respeito do pensamento no Brasil, são 2 artigos que ele publicou recentemente no Estadão. Carlos Eduardo publicou um artigo recentemente no Estadão. Carlos Pereira e Marcos Melo publicam no Estadão e na Folha. Eu acho que existem sim, os grandes pensadores do Brasil, eles continuam sim publicando nos jornais e, apesar da crise que nós tivemos de não ter dinheiro durante um período, a gente está voltando a poder ter essas pessoas nos veículos e a poder fazer grandes reportagens. E cada mês vai ter mais que fazer, porque é sobrevivência para nós. A gente vive do leitor, a gente vive do assinante. O assinante não é o cara que clica para ver o gatinho. A gente não depende dessa audiência do clickbait. A gente depende do cara que casa com a gente, do cara que fala, não, isso vale a pena pagar. E ele está fazendo várias vezes que vale a pena pagar, então eu vou assinar. É disso que a gente vive, é isso que a gente precisa. Vinícius? Oi. 2 pontos bem rápidos. Um é que o jornal nunca cobriu tudo, nem quando tinha as redações brasileiras que estavam no seu auge, elas conseguiam dar conta do universo, porque o universo, por definição, não pode ser coberto. Ele é um campo do não conhecimento. A gente precisa segmentar, contrastar e escolher para poder conhecê-lo. Essa é uma lição filosófica clássica. Então, os jornais não cobriam antes e tampouco cobrem hoje. Acho que esse é um ponto. Então a gente sempre vai achar reclamações, não olhou aqui, não olhou ali, não está vendo acontecer. A questão atribuída, a questão para a gente refletir é: será que o que a gente está fazendo, o que a gente dedicou energia para fazer, é menos importante do que aquilo que a gente está deixando de cobrir? Esse é um ponto sempre, esse é o contrafactual que não existe. Se a gente tivesse aplicado a energia aqui, qual teria sido o resultado em relação ao que a gente já sabe? É um pouco esse exercício contrafactual hipotético que a gente precisa fazer sempre. O segundo ponto é que, e aí
eu acho que eu acrescentaria um adendo ao que o Eugênio comentou, é que as redações deveriam ser centros de conhecimento, mas também de autoconhecimento. Acho que tem a lição socrática, né? Conhece-te a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos, que vale sempre. Saiba que você também tem os seus vieses, por mais neutro que você queira atuar. Eu não estou dizendo que você é político, que você está pensando em partido o tempo todo, é o tarado do partido, tudo que você faz é partido, está politizando tudo. Não, você mora num lugar, você convive com certas pessoas, você circula por uma região da cidade, você tem um nível, no caso dos jornalistas da Folha, felizmente, um nível de renda acima do nível de renda médio da sociedade brasileira. Então, saiba que isso direciona o seu olhar para um lado e talvez esteja tirando o seu olhar de outras coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu não sei como responder a essa crítica. A Folha tem 100 e tantos colunistas e, que eu saiba, nenhum é evangélico. Por que isso aconteceu? Nenhum é evangélico. Há 30, talvez 1/3 da sociedade brasileira hoje seja evangélica. A gente vai saber agora no censo do IBGE. Então, vai ter um censo agora, provavelmente esse número vai crescer ainda um pouco mais. Por quê? Eu não tô dando uma de Bolsonaro, quero botar um ministro evangélico no Supremo. Mas tem que ser terrivelmente. Terrivelmente. E estatisticamente, como isso pode acontecer? Se a gente escolhe 100 colunistas a esmo da sociedade, vão sair 30 evangélicos. Por que isso não acontece na Folha? É um problema, a gente está tentando resolver isso. E outros problemas mais, tem poucas mulheres escrevendo na Folha, tem poucos negros escrevendo na Folha. Sim, a Marina foi colunista, é verdade, mas era numa montanha de gente em geral masculina. Sim, verdade, mas a Marina não, eu acho que não representa essa franja conservadora do movimento evangélico. A gente não tem ninguém lá que represente isso. Você tem razão, eu esqueci a Marina. Então, eu acho que é isso um pouco, são esses dois pontos. Não olha tudo, não é incapaz de olhar tudo, mas olha para dentro de você mesmo para saber os erros que você pode estar cometendo na sua missão jornalística, que é conhecer as coisas importantes que estão acontecendo na sociedade. É isso. Em defesa da universidade. Esse é o meu comentário. Isso aqui custa 5 bi e é fruto de ICMS. Quem faz funcionar essa universidade é o imposto embutido na lata de óleo, etc. Não é imposto de renda. A universidade não mostra isso. O Carlito Maia dizia que fazer alguma coisa e não comunicar é a mesma coisa que piscar no escuro. Acho que a USP deveria pensar, o INSPER ou outra instituição qualquer, e verificar quanto por cento dos seus recursos são investidos em comunicar ação. Tem a questão da transparência, mas tem também a questão da visibilidade. Pode ser uma coisa transparente e incompreensível, tipo receita de remédio da bula direita. A dona de casa não está tudo certinho, mas ela não tem uma parte da bula que é para as pessoas compreenderem. Acho que a universidade tem, sim, a começar desse trabalho que está se desenvolvendo novo em defesa dessa instituição democrática. Sem ela, não haverá democracia, não é só jornalismo. E a Constituição diz que deve haver autonomia universitária da mantida, não é autonomia universitária do mantenedor. Essas universidades privadas todas decidem se tem curso assim ou assado, se a pesquisa é essa ou aquela, a depender do interesse de quem mantém. Mas não é isso que está na Constituição. Fala a defesa da autonomia universitária da mantida. A USP tem direito de melhorar a sua comunicação com a sociedade para a defesa dela mesma. Então, isso tudo que eu vejo aqui, o IEA, a questão do reforço dos meios, etc., também verificar que nessas periferias de onde vem o dinheiro, tem gente abandonada com seus meios de comunicação que nunca teve sequer o apoio, e eu falo isso porque sou da ECA, tá certo? Como aluno, fui professor, etc. Há anos que não existe um curso de extensão de contribuir para a qualificação das rádios comunitárias, quem quer que seja. Só a favela de Heliópolis, com seus 130 mil habitantes, coloca $1 milhão por ano filé mignon sem osso aqui no caixa da USP. E não há contrapartida de um curso sequer de contribuir para que haja jornalismo.
A rede USP, a Rádio USP, que são duas, logo no primeiro ano ganhou o prêmio APCA como rede. Foi a primeira vez que eu vi uma rede de 2. Estiveram aqui as rádios propondo que alguns dos programas da USP, sobretudo sobre ciência, pudessem ser retransmitidos pelas rádios comunitárias nas periferias, isso não saiu. Então, eu não estou falando de nada que é impossível, estou falando de tudo que está ao alcance da nossa mão. Então, esse ponto morto do câmbio, esse espaço verdadeiramente universitário que tem sido o IA, e agora com a participação ampliada da Superintendência de Comunicação, acho que é realmente uma grande contribuição à defesa da democracia, à defesa da universidade, como parte da defesa da democracia. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu acho que esse debate foi muito além do esperado, ele foi instigante, ele foi profundo, e provocante no bom sentido. A gente procurou ter aqui todos os tipos de jornalismo que estão disponíveis, e acho que a gente não só atingiu, como superou o objetivo, e eu repito o que eu disse no intervalo. Daqui vai sair uma semente de um programa de rádio na Rádio USP sobre jornalismo, e depois nós vamos conversar e dar um formato. Muito obrigado para todos, esperamos ter contribuído para melhorar o jornalismo e a democracia no Brasil.